Eu saudo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Amados irmãos, estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos neste trimestre falando sobre valores cristãos. E em valores cristãos, nós estamos falando sobre enfrentando as questões morais de nosso tempo. A nossa lição é a de número 11, do dia 10 de junho de 2018. Esse é o segundo trimestre de 2018. Nós estamos hoje, nesta lição de número 11, nós vamos falar sobre a ética cristã, vícios e jogos. Especificamente aí, vamos tratarmos do assunto de falarmos sobre vícios e jogos de uma maneira geral. Tá? Como eu disse, sou o seu irmão em Cristo, Edson, mais conhecido aí como Edson, né? Mas é com o nome de Alba Edson Gomes Livramento que você vai me encontrar aí no nosso canal aí no YouTube. Eu mais uma vez peço a sua cooperação, a sua ajuda e a compreensão de inscrever no nosso canal. Inscreva no nosso canal, assista às nossas aulas e compartilhe também nas suas redes sociais. Fazendo assim, você vai estar ajudando pessoas a entender assuntos sobre ética cristã. E pode estar ajudando pessoas a se salvarem também, ser melhores para as suas famílias, pessoas ser melhor para a sociedade, pessoas ser melhor para consigo mesmo, para o seu ente querido, familiar, de uma maneira em geral, aprendendo os valores que a vida nos dá, que a gente fica melhor para as pessoas. Por natureza, nós já somos mal, por natureza. A Bíblia diz que este vírus, ele entrou lá na queda do homem, lá no Éden. E de lá para cá, o homem, o ser humano só degradou, só desceu na vida espiritual. E fazendo assim, afeta todo o eixo da sociedade em torno de si, em torno da raça humana. Mas se nós conhecermos o que é correto, a gente erra menos e nós seremos pessoas melhores para nós mesmos. Não estou dizendo que eu sou correto ou que o cristão de uma maneira geral é correto. Não, somos cheios de falhas. Mas eu estou dizendo o seguinte: na medida que nós conhecemos as nossas falhas, reconhecemos que somos falhos e que há um conserto, há um meio de melhorarmos, o que acontece? Nós podemos crescer conhecendo a ética. Pela ética cristã, podemos melhorarmos muito. Muito bem. O nosso texto áureo da nossa lição, como eu disse, a nossa lição é a de número 11. Você que não participa das escolas bíblicas dominicais, além de você nos acompanhar aqui no nosso canal, você pode também baixar a lição
essa lição ela fica disponível na internet aí, né, pela CPAD. Você pode baixar a lição também e acompanhar e ver que o nosso trabalho aqui no canal é um trabalho que é com base na Bíblia, que é a nossa bússola que nos orienta, que é o nosso livro de fé. A bússola do crente, do cristão, é a Bíblia Sagrada. Então a nossa lição tem como base bíblica e na revista da Escola Bíblica Dominical, que nada mais, nada menos do que matérias subtraídas da Bíblia. Matérias que traz uns estudos onde a base é a Bíblia Sagrada. Muito bem. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Isso está escrito em Provérbio, no Provérbio capítulo 15, versículo 16. Tá certo? Então, o sábio de Provérbio diz o seguinte, o sábio Salomão, esse provérbio foi escrito por Salomão. Nem todos os provérbios foram escritos por Salomão. Temos às vezes o costume de dizer provérbio de Salomão, mas nem todos foram escritos por Salomão. Tá certo? Então, mas nesse especificamente, Salomão está dizendo o seguinte, que é melhor ter pouco, mas temer a Deus. É melhor ter pouco em tudo, né, digamos aí, na nossa vida, no dia a dia. Mas esse pouco que temos com temor a Deus, do que ter um tesouro ou ter muitas coisas e termos inquietação. O que é isso? É não ter sossego, não ter alegria, até muitas vezes de desfrutarmos daquilo que temos. Tá certo? Então é isso que o provérbio de número 15 está falando. A verdade prática nos diz o seguinte: Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios nem dos jogos, pois, segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Tá certo? Então, Deus não nos criou para sermos escravos de nada nesse mundo, e muito menos por vícios e jogos. Tá certo? Então, é da vontade de Deus que o homem seja livre, não sejamos dominados por nada neste mundo. Nada neste mundo. Porque temos que ser livre, assim como o Cristo da cruz, ele morreu para nos darmos a liberdade de sermos livres. Tá? Então vamos aí, de uma maneira bastante prática e objetiva, ao longo da nossa lição, estamos aqui desenvolvendo de uma maneira bastante prática a estrutura da nossa lição, para que você, meu amado irmão, irmã, meu irmão em Cristo aí, você aluno da Escola Bíblica Dominical, você que ainda não participa da Escola Bíblica Dominical, aconselho que você se matricule na Escola Bíblica. É um crescimento espiritual a Escola Bíblica Dominical. Eu, pelos meus 20 anos que sirvo a Deus, eu posso contar as vezes que faltei na Escola Bíblica. Eu tenho certeza que eu nunca faltei na Escola Bíblica Dominical, estando aqui em São Paulo, na minha casa, sem fazer nada. Algumas vezes que tenho faltado por força maior, algum trabalho, e não poderia ser substituído por outra pessoa. Aí algumas vezes que aconteceu isso foi por esse motivo.
e outras vezes viajando, onde eu estava a trabalho lá, eu participava de uma escola bíblica dominical. É muito importante a escola bíblica dominical para o nosso crescimento na fé. Muito bem, a nossa leitura bíblica em classe ela está em livros, no livro de Provérbio, no capítulo de 28, versículo do 1 ao 10. Aconselho você ler. Eu queria ler essa passagem bíblica, mas para nós ganharmos tempo, não vou ler não, mais uma vez. Mas deu vontade de estar lendo. Mas vamos ganhar tempo aqui. Mas eu aconselho que você lê, porque é importantíssimo. Eu vou ler apenas um versículo aqui na leitura bíblica para que você se incentive aí de ler a sua lição. Onde está dizendo o seguinte, o versículo 3 diz assim, olha, o homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que causa a falta de alimentos. Olha que sabedoria profunda este provérbio, esse versículo aqui em Provérbio, onde diz que um homem, mesmo ele sendo pobre, que ele oprime outros, mais de outros pobres, é como uma chuva torrencial. Quando está falando impetuosa, está falando uma forte chuva que ela vem e devasta tudo, destruindo uma plantação, ao ponto que aquela destruição daquela chuva ela irá causar falta de alimento para aquela sociedade, para aquele povo, para aquela nação. Tá certo? Assim como a falta de chuva causa destruição, a chuva, quando ela é torrencial e impetuosa, também causa destruição ao ponto de faltar alimento. Então, aqui nos traz um entendimento que as coisas têm de haver moderação. Assim como para a natureza tem que haver moderação na natureza para o bem-estar e convívio do ser humano, de tudo que há vida na Terra. Assim é a nossa vida, amados. Tem que haver moderação. Tem que ser moderados. Temos que ser sóbrios. Não podemos viver uma vida desraigada, uma vida de qualquer maneira. Deus nos deu a vida limpa, livre. Não podemos sacrificar esta vida, colocando ela em risco com os nossos desejos da nossa vida, os vícios, as drogas, tá certo? Então, e aí sucessivamente. Esse provérbio, se vocês leem do 28, do 1 ao 10, vocês vão verificar que trazer para as nossas vidas, vocês vão encaixar direitinho esta lição nesses provérbios. Amém? Então, fica aí um conselho, leiam, dá uma pausa no seu vídeo aí, leiam, refletem, pede entendimento ao Espírito Santo e ele vai te direcionar, ele vai falar contigo, ele vai te ensinar estas verdades. Muito bem. Nós temos aqui 3 objetivos específicos na nossa lição. O nosso objetivo específico primeiro é apresentar os vícios como degradação da vida humana. É o que eu acabei de falar. Temos que ter uma vida arraigada, uma vida equilibrada, para que nada venha nos escravizar. Segundo objetivo é compreender que os jogos de azar são uma armadilha para a família.
todo jogo, mas aqui falou de azar. Muito bem. E o terceiro objetivo, conscientizar a respeito da forma correta do crente viver uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. E mais uma vez eu quero dizer para os amados internautas, ouvintes desta palavra, a conscientização aqui a respeito da forma correta não é apenas só do crente. Quando fala do crente, porque o crente, por obrigação, ele precisa viver essa vida. Por obrigação, porque uma vez ele lê na palavra de Deus, ele lendo, ele aprendendo, ele, por obrigação, ele não deveria falhar. Ele deveria ser correto, deveria ser santo, deveria se santificar cada dia mais e mais e mais, para ter uma vida perfeita diante de Deus. Mas esta fidelidade aqui que o Senhor requer, essa vida honesta, ele requer de todo ser humano. Como eu disse, desde o início, o homem pecou, caiu, se arrebentou, se desequilibrou, degradou. Por esse motivo, vivemos uma vida que não agrada a Deus, mas da vontade de Deus é que todos se curvem diante dele, diante de Deus. Muito bem. Aqui na nossa opinião do professor, também não gostaria de ler, deixa aí para que você faça uma reflexão, dá uma pausa no seu vídeo e vê que a opinião aqui do professor simplesmente é uma conexão do que nós já falamos aqui, tá certo? Então aqui fica para a sua reflexão. Muito bem. Introdução da nossa lição. Nos diz o seguinte: a Bíblia enaltece a vida moderada, o trabalho honesto e a boa administração da família. A Bíblia Sagrada, ela traz estes ensinamentos, esses conceitos, essas virtudes de sermos melhor para a sociedade e para a família. Muitos acabam tendo problemas porque não observam esta mensagem da Bíblia Sagrada, tá certo? Nesta imagem nós temos aí uma imagem onde está representando aí uma família, onde quando diz minha família na EBD, na escola bíblica dominical, quando o crente ele entende que a família precisa ser ademoestada pela palavra de Deus, ele cria a sua família na EBD, na escola bíblica dominical, nos ensinamentos bíblicos, nos ensinamentos da igreja. Quando o crente ele é crescido na igreja, nos ensinamentos da igreja, dificilmente ele parte para uma vida desarraigada, por uma vida de qualquer maneira, porque ele é conhecedor. E aí a família cresce no temor do Senhor. Tá certo? Quando crescemos no temor do Senhor, nós praticamos o que está escrito, que nós lemos aí no Provérbio 15, que nós lemos. No Provérbio 1, né? Que nós lemos, foi o provérbio de número 15 e o versículo 16, tá? Quando diz que melhor é o pouco com o temor do Senhor do que grandes tesouros onde há inquietação. E a verdade prática nos diz: Deus
não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos. Pois, segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Então, quando nós somos criamos os nossos filhos no temor do Senhor, então não entra o vício, não entra jogos, não entra palavras torpes, nada disso entra na casa do crente, entra na boca do crente, não entra na boca do cristão. Amém, amados? Então é isso que a nossa introdução está dizendo. Desse modo, as Escrituras eliminam a possibilidade de o cristão envolver-se na prática dos vícios ou jogos de azar. Está vendo? Eu acabei de dizer. Quando somos criados aqui na EBD, então esta passagem aqui, esta etapa da vida é eliminada. Por quem? Pelo remédio, que é a palavra de Deus, pelo ensinamento, pela ademoestação da palavra de Deus. Porque lá na igreja nós aprendemos e ensinamos os nossos filhos que isso é pecado contra Deus e contra nós mesmos. Fazem mal para a saúde. Estatísticas indicam dados alarmantes acerca dos prejuízos provocados pelas práticas deste mal em nossa sociedade. Tá? Então, vemos aí todos os dias nos jornais, nas mídias, tanto escritas como eletrônicas, como jornais ao vivo, nós vemos aí todos os dias, né, estatísticas sobre as práticas, o que os vícios causam na sociedade. E nessa lição aqui, nós vamos estar aqui de uma maneira bastante prática e objetiva, comentando algum destes prejuízos, né? Se você ficar atento, como eu disse no início, pode ser bênção para você, para a sua família. Você pode, você que ainda não pratica estas bem-aventuranças, você pode estar ajudando pessoas, além de praticá-las, começar a praticá-las, você pode estar ajudando pessoas a viver melhor dentro de uma sociedade. O nosso primeiro tópico, vamos falar sobre vícios. E aqui é de uma maneira geral sobre vícios. Vamos falar sobre a degradação da vida humana. Os vícios aí na degradação da vida humana. Nós temos 2 subtópicos nesse tópico, onde o primeiro subtópico fala sobre o pecado do alcoolismo e a escravidão das drogas. O pecado do alcoolismo nós temos aí tudo o que escraviza o homem e faz perder seus valores é dominado de vícios que resultam na degradação da essência humana. Muito bem. O que é isso, amados? Olha, comentamos no início que o ser humano ele recebeu uma sentença lá no pecado, lá na queda do homem, lá no Éden, lá no jardim do Éden, quando Deus cria o homem e coloca no jardim para adorá-lo, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor e viver na terra, e crescer na terra. Ali estava a essência humana, o homem sem pecado, o homem sem mancha, o homem sem noda, sem pecado algum. A partir dali, quando conhecemos a passagem, não é o caso aqui de vir explicar essa passagem bíblica, mas quando o homem cai ali, ele perde a essência. Perdendo a essência, ele começa a ter valores, ele perde valores. Aí entra o pecado na humanidade. Daí para cá, o homem começa a escravizar a si próprio, né? E aí entra toda a situação que desagrada a Deus. E aí começa uma batalha para que Deus venha recuperar este homem. E aí entra o livre-arbítrio, na qual falamos em outras aulas. E aí não depende somente de Deus mais a recuperação do homem, porque o homem
tem o direito de escolha. Ele pode entender ou não pode, ele pode agradar a Deus ou não, ele pode dizer que ele serve a Deus ou serve Mamon, ou serve o inimigo, como está dizendo na palavra de Deus. Então, começa uma batalha espiritual, onde existe agora um reino, 2 reinos, o bem e o mal. E o bem contradizendo o mal de uma tal maneira que o homem começa a ter dúvidas de Deus, começa a duvidar de Deus. Entra nesta guerra espiritual. Então fica difícil aí a partir daí. Muito bem. O consumo de álcool, o consumo do álcool é tanto um vício como um pecado, tá? Tanto um vício como um pecado o consumo de bebidas alcoólicas. Como consequência, a embriaguez altera o raciocínio e o bom senso, Provérbio 31, 4 e 5. Além de retirar a inibição da pessoa, o álcool faz com que ela perca a motivação para fazer o que é certo. Perde a motivação. A pessoa só tem desejo de fazer o mal, levando a pobreza e a graves problemas de saúde. Tá? Então tudo isso começa a ser causado aqui no caso dos vícios, e especificamente nessa passagem aqui, nesse primeiro subtópico, do alcoolismo. Dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, apontam o alcoolismo como a 3ª causa de morte no mundo. O alcoolismo é a 3ª causa de álcool no mundo. Pesquisas de 2015 indicam que no Brasil, a cada 36 horas, um jovem morre vítima de consumo abusivos do álcool. Amados, isso aqui é pesquisa. Não fui eu que coloquei isso aqui, porque achei que deveria colocar, não. Isso aqui são fontes de pesquisas, tá? Você pode entrar no Google, pode entrar em matérias aí da OMS, você pode entrar em plataformas de pesquisas aí, em qualquer rede social, vai trazer essas informações, tá? Então isso aqui é preocupante, é muito preocupante mesmo. Nós vemos com os nossos olhos, né, o quanto a nossa sociedade está degradada, os valores do ser humano perdeu. Olha para vocês verem, olha, nesse caso aqui, nas baladas, os nossos jovens estão se perdendo, amados, estão se perdendo. Olha para vocês verem aí, isso aqui essa foto aqui, imagem exorbitante. Olha outra imagem aqui, nas escolas, jovens, né, poucos jovens dá ênfase aos estudos, muitos vão lá para ir no intervalo e nem voltam para as aulas, outros chegam nos pátios das escolas, nos bares em volta e nem entra em sala de aula enquanto o pai está pensando que está estudando, tá certo? Então é bastante preocupante este assunto. Cerca de 60% dos índices de cirrose hepática entre os brasileiros tem relação com o álcool. São estudos, são pesquisas. Diante desse fato, a igreja deve posicionar-se contra o alcoolismo e trabalhar na prevenção ao vício. O problema é de ordem espiritual, médica e psicológica. As igrejas aqui, amados, ela faz um trabalho bastante interessante e também, de uma certa forma, bastante espiritual, porque as igrejas ela faz um processo aqui, além de ir ao campo, levar a palavra de Deus para pessoas que têm
tem esses problemas, as igrejas também fazem uma coisa oculta, que é a oração. Nós oramos por todas as áreas da sociedade, nós oramos por todo o povo, independente de raça, independente de sexo, independente de gênero, independente de qual seja o seu nível social. Nós temos essa obrigação, amados, de orar por essas pessoas. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O Senhor é que trabalha através das nossas orações. E muitas pessoas Deus livra através das orações dos justos, tá certo? Infelizmente, muitas pessoas fazem uso de bebidas alcoólicas como um meio de fugir de seus problemas. Tá? Pessoas com problemas em nível espiritual acabam tendo problemas físicos, né, e acabam se entrando nas drogas, né, e acaba fazendo da sua vida, banalizando a vida, não dando valor à vida, e acabam viciados. Precisamos sair da clausura dos templos e anunciar que Cristo produz vida e concede paz à alma. Tá? Então nós, como eu falei, fazemos esse trabalho de uma maneira ainda bastante tímida, porque não é fácil não levar a palavra de Deus. Pessoas não querem ouvir realmente a palavra de Deus. Pessoas preferem dar ouvidos a essas degradações aqui, tá? Mas ainda fazemos esse trabalho. E nós precisamos sair mais dos templos, sair mais do nosso comodismo como cristão. Precisamos mais anunciar esta palavra, levar esta palavra, porque Cristo produz vida. Só Jesus Cristo para tirar esses vícios das pessoas. Só Ele que produz vida. E através dele, pessoas se rendem e há paz na alma. E há paz na alma destas pessoas através de Cristo. Segundo subtópico aí, escravização das drogas. Olha, as drogas escravizam mesmo. As drogas são substâncias químicas que provocam alterações no organismo. Então, elas escravizam mesmo, tá? Aqui, em especial, falando do cigarro, nós temos aí, nesta imagem aí, ó, composto do cigarro, tá? Então, o cigarro, vocês verificam aí, está separado aí por cores, aí os gases tóxicos do cigarro, substâncias cancerígenas, metal tóxico, metais cancerigênios, gases cancerígenos, está aí subdivididos aí em cores aí em cada uma dessas partes aí do cigarro. Então, em especial, falando do cigarro, é uma droga bastante preocupante, onde pessoas acabam não dando crédito, porque, como já falamos e sabemos, um dos problemas dos últimos tempos, tem uma dessas doenças aí que vem matando muitas pessoas, que é o câncer, e nós sabemos que esta é uma doença bastante sigilosa e é preocupante. Ela não começa do dia para a noite, às vezes ela começa 10, 15, 20 anos antes de quando ela se manifesta. E quando ela começa, quando ela manifesta em muitas pessoas como uma bomba atômica. O que é isso? Com muita resistência. Por quê? Porque está alimentada, o organismo está alimentado daquele vírus, tá certo? Então, por que alimentado? Porque ao longo da nossa vida alimentamos com as coisas que favoreceu aquele
aquele problema, aquela doença, né, aquela enfermidade. Um deles é o cigarro. Olha para vocês verificarem quantos compostos existem no cigarro prejudicial à saúde. Olha para ver. Ácidos, monóxicos, e aí vai. Tá? Nomes aqui que eu nem sabia que existia. Chileno. Para mim, chileno era alguém que nascia no Chile. Desculpa aí a minha ignorância. Tá certo? Eu não estou aqui fazendo também... não estou desdenhando, não. Estou falando de realmente... Então, são coisas, amados, que às vezes nós nem temos conhecimento do mal. Tá? Então é isso aí. Vamos à frente. Essas substâncias causam dependência e o consumo excessivo provoca morte. Tá certo? Então, como vimos lá, as substâncias causam realmente dependência e provoca morte. Aqui nós temos aqui efeitos da nicotina sobre o corpo. Tá? Também gostaria que você desse uma pausa no seu vídeo e verificasse aí cada parte do corpo aí, onde a nicotina ela acaba trazendo um grande prejuízo para todo o corpo. Ela penetra em todas as veias, todas as partes do corpo. Olha para vocês verem aí, olha, ela entra pelo cérebro ali, ó, ela faz um relaxamento e bem-estar. Esse relaxamento e esse bem-estar é uma sensação que as pessoas que usam o cigarro ou qualquer um tipo de substância, e em especial aqui falando da nicotina, ela traz para a pessoa. Ela dá uma sensação de bem-estar, uma sensação de estar relaxados. E aí ela logo passou aquele alívio, aquela sensação, ele quer usar de novo. Tá certo? Existem drogas que ela vicia muito rápido, porque esse período de sensação é um período curto. E aí, passou aquele efeito, a pessoa se sente deprimida, depressiva, ou agressiva muitas vezes, e aí fica na dependência de querer usar de novo. Tá certo? Então aí, ó. Aí vem logo na sequência, o desejo de repetição, é o que eu acabei de falar. Aí vem o efeito passa, a pessoa sente desejo de repetir aquela dose, e aí vai novamente. E aí é onde causa a dependência. Tá certo? A setinha aí indicando a dependência. E aí começou a ter dependência, vem o aumento da sensibilidade à dor. Tá? E aí a pessoa quer inserir isso novamente. E aí vem aí todas as causas. Dá uma pausa no seu vídeo aí e leem com calma essa passagem aí. Vocês vão verificar que realmente é uma preocupação, tá? É uma preocupação. As drogas traz esse problema para a humanidade. Muito bem. As drogas afetam também o funcionamento do coração, do fígado, dos pulmões e até mesmo do cérebro, tá certo? Tá aí nesta imagem, todos os órgãos do ser humano, onde as drogas elas afetam, tá? O Brasil apresenta uma média de 30 mil mortes por ano devido ao tráfico de drogas, tá certo? Também aqui é um dado da OMS, né? Então este é um dado onde é verídico o que nós estamos apresentando. As pessoas usam drogas principalmente para alterar o estado de espírito em busca da paz. É o que eu acabei de falar. Tá? Nesta imagem aí, podemos ver aqui, eu acredito que alguém está trazendo um ensinamento sobre as drogas, onde está explicando aí para estas pessoas, né, este assunto, né, de ordem espiritual. A pessoa se sente espiritualmente muito abatido e aí acabam buscando nas drogas, né, o espírito para alterar esse estado
de depressão, esse estado de vazio, esse problema de paz na alma. E aí as drogas trazem essa sensação de alívio, onde é uma sensação pura e bastante vazia, porque é uma sensação de período muito curto, onde não tem esse diagnóstico por inteiro. Esta paz só encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele liberta, como eu disse lá no princípio, Deus não criou o homem para ser escravo, e sim para ser livre. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Esta liberdade encontramos em Cristo. Mas as pessoas não querem buscar a Cristo, querem buscar em fontes rotas, em fontes onde, como diz no livro de, se não me falha a memória, no livro de Jeremias, no capítulo 1, ou é o capítulo 2, versículo, também não lembro agora, 15 ou é o 19, onde fala destas fontes rotas, onde o povo, ou é Isaías, tá? Eu não lembro agora onde está escrito, Isaías capítulo 1, versículo 19, acho que sim. Onde essas fontes rotas, o povo buscam água nessas fontes rotas. Essas fontes não retêm água limpa, tá? Então elas buscam beber essas águas podres dessas fontes rotas. E a fonte verdadeira, onde jorra água limpa, eles não dão crédito, a credibilidade. O pessoal não dão credibilidade. Jesus é esta fonte, mas pergunta se essas pessoas querem buscar a Cristo. Não quer, né? E aí acaba tendo problema. Entretanto, as drogas agridem o corpo, que é templo do Espírito Santo, tá? Então este corpo aqui que nós vimos, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus habita neste corpo. E uma vez o Espírito de Deus habitando neste corpo, nós temos que conservar o corpo, temos que manter o corpo limpo, porque é a habitação do Espírito Santo. O cristão não deve usar nem participar de movimentos que visam legalizar as drogas. Seria uma tragédia generalizada, tá certo? Então, nós nos posicionamos como cristão contrário a esta ideologia de legalização das drogas, tá? Somos totalmente contra, temos base bíblica para isso, essa lição nos traz esta base. Você que às vezes pode ter alguma dúvida, estamos aqui explicando por que nós somos contrários, tá? Uma vez se tiver alguém, e tem alguém, às vezes até no mundo cristão, que defende esta tese, infelizmente essas pessoas não estão arraigadas na palavra de Deus, e isso representa para a sociedade uma tragédia generalizada, por o fato de as drogas realmente trazer a degradação humana. Por isso nós somos contrários, sim. Tá? Segundo tópico aí, nós vamos falar sobre jogos de azar, uma armadilha para a família. Tá? Aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre a ilusão do ganho fácil, os males dos jogos na família e as consequências para a sociedade. Olha, a ilusão do ganho fácil. As pessoas não são atraídas pela ilusão do ganhar dinheiro rápido e fácil, sem o esforço do trabalho. Nós já falamos aqui em umas 2 aulas anteriores, e você pode buscar nos nossos estudos aí, onde nós falamos que o trabalho ele não é o único meio do homem trazer uma vida, trazer o sustento para a família, é do trabalho, seja ele qual for, é trabalho, você está trabalhando, então dignamente, com suor, você traz para a sua família o sustento. Se você estudou, entrou numa faculdade,
e hoje tem uma função que representa um salário alto, você tem uma vida digna daquele salário. Se você também não estudou e você tem um salário baixo, onde também está ali na mão de obra desqualificada ou com pouca qualificação, também você vai, com aquele teu salário que é pequeno, você vai estar com um orçamento dentro das suas condições para também levar o sustento para a tua família daquele salário. Então é do salário, é do trabalho, tá? E, infelizmente, pessoas buscam outros meios, que nós falamos também lá, mas são meios, são fontes onde não retém água, são fontes rotas, que a qualquer momento a pessoa pode ter problema para si mesmo. A sedução dos jogos de azar corre pela esperança de se obter lucros instantâneos, tá? Então são ilusões instantâneas que acabam tendo. Jogam na perspectiva de tirar a sorte grande e assim resolver problemas financeiros. Tá? O Estado não consegue ser eficaz no combate à jogatina. Olha, e aqui eu gostaria de dizer, vou ler mais aqui esta parte e vou comentar isso aqui. E ainda existem os jogos eletrônicos, bem como os legais, como caças-níqueis e os jogos do bicho, entre outros. É um sistema que lucra e lucra muito. Olha, amados, aqui é o seguinte, quando diz que o Estado não consegue ser eficaz para o combate, e não consegue mesmo. Por quê? Porque o próprio Estado, o próprio governo federal, existem jogos, né, que se diz ilegal. Está aí as telecenas da vida, os jogos de federais, né, as jogatinas da vida aí que estão abertos aí de segunda a sexta-feira, sábados e em alguns casos até domingo, ou por que não dizer geral, né, abertos aí ao público para quem quiser fazer parte da aposta, né, aquela fezinha que eles chamam, né. Então, infelizmente, não tem outra, é complicado. É complicado. Isso também é jogo. Então as pessoas em busca de lucro instantâneo acabam levando as suas economias para lá. Né? E qualquer jogo daí seus 100, 150, 300 reais, a ilusão, porque uma coisa chama a outra e as pessoas acabam se iludindo, e aí vai embora o seu salário e aí fica falta para as suas casas. Isso aqui é um problema também. Segundo subtópico, jogos, o mal para a família. Olha, os jogos de azar causam destruições irreparáveis no ambiente familiar, tá certo? Irreparáveis, uma vez que você perde na roleta, seja lá qual tipo de jogo for, mas nesse caso aqui eu coloquei essa imagem aí desta roleta. Então você está deixando de levar o dinheiro para a sua família e perdendo aí para os gerentes, os chefes, os mafiosos dos jogos. O jogo vicia e escraviza a ponto de migrar todos os recursos de uma família para o pagamento de dívidas contrariadas pelos jogadores. Tá? É isso mesmo, o jogo vicia, porque você joga 10 e aí ele diz que se você jogar mais 10 você pode ganhar, e você gasta aquele, gasta outro e gasta outro, quando você menos espera você já gastou tudo que tinha. Conheço aí pessoas, não muito, mas eu conheço pessoas que perderam tudo que tinha para os jogos. Nele o benefício de um dependente diretamente de prejuízos do outro. Nele o benefício de um depende diretamente do prejuízo do outro. E normalmente são as pessoas de baixa renda que sustentam a jogatina. Isso é uma realidade. Normalmente pessoas de baixa renda que sustentam a jogatina dos grandes, das pessoas grandes, das pessoas de bastante poder aquisitivo. Tá certo? Então é isso.
Esses jogos fomentam a preguiça, a corrupção, a marginalidade, a agiotagem, a violência e a criminalidade. Pois é, isso aqui infelizmente acontece. A corrupção, de uma maneira geral, está fomentando aí por meio desses pequenos cassinos, né? Marginais, agiotagem, aí vai. É a ilusão do ganho fácil. Muito bem. Aqui nós temos aqui as consequências para a saúde. Temos aqui esta imagem, onde quando fala de consequência para a saúde, está dizendo o seguinte: uma pessoa muitas das vezes acabam se tendo problemas psíquicos de origem degradante, onde causou a sua dependência, e acabam tendo problemas onde ele adquiriu lá no álcool, nessa imagem no nosso canto do vídeo direito e esquerdo aí, através da imagem, muitas pessoas acabam usando drogas injetáveis, e aí acaba tendo problema, né, onde acaba indo para as ruas, e aí já não sabe mais o que fazer, e muitos têm uma outra reação, acabam indo para suas diversões, acabam adquirindo uma certa compulsividade para a sua vida, acabam alimentando isso, em muitos casos, no caso de drogas, bebidas, por exemplo, as pessoas acabam adquirindo compulsividades em compras, no caso dessa jovem aí, mostrando aí seus muitos presentes. Não quero dizer que ela foi causada por isso, mas isso acaba trazendo, né, a depressão, de uma maneira em geral, acaba trazendo algumas compulsividades, né, e acabam buscando. Em muitos casos as pessoas acabam se endividando mais ainda com os meios compulsivos, nas compras e em outros meios compulsivos que existem, tá? Os jogos de azar, assim como o álcool, o cigarro e as demais drogas, causam dependências psíquicas e químicas, respectivamente. É o que eu acabei de falar. Acabam trazendo essas dependências psíquicas e químicas, onde traz doenças para a pessoa. Em 1992, a Organização Mundial da Saúde conclui que jogar o jogo de azar faz mal à saúde, incluindo os jogos compulsivos, no Código Internacional de Doenças, o CID, o tal de CID, Código Internacional de Doenças. Então, a Organização Mundial da Saúde, em 1992, incluiu os jogos de azar, tá certo? Como uma doença compulsiva, né? É o que eu acabei de falar. Ela gera uma doença compulsiva, onde as pessoas acabam, né, tendo esses problemas aí e trazendo coisas piores para a sua vida. Quando em crise de abstinência, o jogador sofre com tremores, náuseas, depressão e graves problemas cardíacos. Cerca de 80% dos viciados em jogo de azar relatam algum tipo de ideação suicida como uma forma de fugir da vergonha moral e de seus vícios, ou seja, de suas dívidas. Pois é, isso aqui também quero dizer que esses 80% aqui também nós temos aí pesquisas que fizemos aí da OMS, onde viciados eles trazem esses desejos, esse tipo de ideação, tipo de desejo suicida, quando eles se sentem envergonhados moralmente por causa das suas dívidas, por causa dos seus problemas, e não vê meios, não vê respostas, soluções, acabam tendo esses desejos suicidas causados aí pelas suas dependências químicas. Tal como outros vícios, os jogadores compulsivos tendem
ao desenvolvimento de doenças psíquicas. Os vícios estão propensos a desejos compulsivos. Mais uma vez aí, trazendo aí a moça das compras, né? Os desejos compulsivos, eu coloquei ela, mas existem outros desejos compulsivos aí que as pessoas acabam tendo aí através dos vícios. Muito bem, agora vamos para o nosso terceiro tópico, onde vamos falar sobre vivamos uma vida sóbria, honesta e fiel a Deus. Aqui eu gostaria de estar falando aqui praticamente a nossa verdade prática. O que a nossa verdade prática da nossa lição nos diz que nós temos que viver uma vida de sobriedade, uma vida sóbria, uma vida que agrada a Deus, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos sendo honesto e fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, quando diz Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos, pois segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Essa é a nossa verdade prática. Por isso, e aqui nós temos essa situação onde nós vamos estar conversando. Aqui nós temos 2 subtópicos, onde nós vamos falar sobre a bênção da sobriedade e vamos falar sobre a honestidade e fidelidade. Olha, aqui nós temos as bênçãos da sobriedade. Olha, a expressão grega nepalios refere-se à sobriedade em relação ao consumo de bebida alcoólica. Olha, o dicionário indica que, ao contrário de embriagado, a palavra se aplica à pessoa que está esperta, consciente e capaz de discernir. O termo também é usado para identificar a vida equilibrada. Muito bem. A orientação bíblica é de abstinência de toda a imundícia, inclusive a dos vícios e a dos jogos de azar. 1 Tito 2,12. Observamos a exortação do apóstolo quanto ao vinho em Efésios 5,18. Pois é, a bênção da sobriedade está dizendo o seguinte, através de uma vida regular, de uma vida sóbria, de uma vida que vamos ser consciente, que nós nos conscientizamos da nossa capacidade de discernirmos tudo que está em nossa volta e assim nós obtemos uma vida equilibrada. É isso que está nos resumindo esse parágrafo. É esse subtópico. A sobriedade, a bênção da sobriedade, a bênção da vida, a bênção ela acompanha aquele que está atento às coisas que estão em sua volta, que pode te prejudicar. E nós só observamos isso tendo uma vida sóbria, uma vida sem ilusão, vivendo uma realidade. Quando nós vivemos a realidade que está em nossa volta, nós discernimos e aí nós identificamos aquilo que nos atrapalha. E desta forma, trazemos uma vida equilibrada. A observância que o apóstolo Paulo fala aqui sobre o vinho, ele está dizendo que não podemos embriagar com o vinho, onde embriagando com o vinho, no vinho há contenda. Quando nós nos embriagamos, ou nós tiramos a percepção que há da sobriedade, aí nós contendemos com o outro. Quando contendemos com o outro, o equilíbrio, não existe equilíbrio no convívio. Por esse motivo, nós trazemos para a nossa própria vida a desavença.
Segundo subtópico é honestidade e fidelidade. Uma pessoa honesta não explora o seu próximo, mas conduz seus negócios temendo no Senhor. Tá? Isso aqui é como alguém tirar proveito do outro. Uma pessoa honesta jamais vai tirar proveito do seu próximo. Ele faz um negócio que é bom para os dois. O negócio só é bom quando é também para os dois. Sendo bom para os dois, é excelente para Deus, porque você não prejudicou o outro. Tá certo? Não retira seu sustento de jogatina a causa de quem perde dinheiro no jogo de azar, enganando e defraudando-o. Tá? Isso aqui é uma referência, está em 1 Tessalonicenses 4:6. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6, trazemos essa referência. O verdadeiro cristão não busca amparo na sorte, mas provê a si e sua família por meio do trabalho honesto, com o suor do rosto. É o que eu falei. Gênesis capítulo 3, versículo 19, é o que eu falei. O trabalho é que traz o sustento, é do trabalho. Então temos que buscar o trabalho e buscar a perfeição no trabalho para trazer o sustento honesto para a família do suor do nosso rosto. A fidelidade do cristão é com a palavra de Deus. Mesmo que algum vícios e jogos de azar sejam lícitos pelas leis do Estado, o salvo em Jesus não se permite contaminar. Tá? Lembra que o apóstolo Paulo fala assim, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Pois é, existem jogos que se diz lícito, existem bebidas que se diz lícitas, legalizadas e liberadas pela sociedade, pelo Estado e pelas leis. Agora, é lícito você participar? Não, logo uma coisa que vai te prejudicar o teu bolso, a tua família, a tua saúde, não pratique. Ué, por que você vai praticar? Não é? Pois é isso que a palavra está falando. Muito bem, agora chegamos à nossa conclusão. Os vícios e os jogos de azar, legais ou ilegais, são práticas reprováveis e prejudiciais à sociedade. O que eu acabei de falar, não existe legal ou ilegal quando trata de vício ou jogos de azar. Porque se todos é prejudicial, essas práticas são prejudiciais, então não pode ser legal. Os vícios escravizam e destroem as vidas e as famílias. De igual modo faz os jogadores de azar, faz os jogos de azar, isso é verdade. Portanto, o cristão deve abster-se da prática de qualquer vício, dedicando-se ao trabalho honesto para o sustento de sua casa. É o que nós falamos, tá? Então, como cristão, temos que trabalhar honestamente, seja ele um engenheiro, um pesquisador, seja ele um alto escalão da corte, do governo. A palavra de Deus é uma só. Ela nos ensina que, dedicando-se ao trabalho honesto, é digno o trabalhador do seu salário e levar o seu sustento para casa, a aquisição de bens, tudo o que você deseja com o trabalho honesto. O que passa disto, a Bíblia fala que é de procedência maligna. Tá certo? Amém, meus amados. Que Deus em Cristo os abençoe. Se gostou da nossa videoaula, dê um cliquezinho aí, nos ajude. Mais uma vez eu te peço, compartilhe este trabalho nas suas redes sociais. Fazendo assim, você pode estar ajudando pessoas a viver melhor, a ter uma vida mais digna. Que Deus em Cristo possa abençoar e até a próxima aula, em nome de Jesus.